Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aqui do Projeto EducaBalsas. Hoje é dia da nossa aula de ciência, nós vamos falar sobre elementos químicos, né? Essa aula é direcionada aí aos alunos do nono ano, a unidade temática Matéria e Energia, e a habilidade é 03, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, construção do átomo, composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Nós vamos aprender aqui a conceituar elementos químicos e sua representação, e entender as definições modernas de elemento químico, isótopos e íons. Bem, vamos começar aqui. Vamos falar hoje sobre elementos químicos, né? O que vem ser necessariamente um elemento químico? A gente pode adotar o seguinte conceito: o elemento químico, conjunto de átomos, né, ou de um mesmo tipo, tá? Conjunto de átomos de um mesmo tipo, ou seja, que tem o mesmo número atômico. Nós vimos lá nas aulas anteriores que o número atômico ele indica a quantidade de prótons que existe no núcleo, não é isso? Digamos o seguinte, eu tenho um átomo que tenha no seu núcleo 6 prótons, tá? No núcleo 6 prótons. Isso quer me dizer o quê? O fato dele ter 6 prótons no núcleo vai me garantir que o seu número atômico seja 6. No caso aqui é o carbono, né? Carbono, elemento químico carbono. Só que o que acontece? Existem variações desse carbono, não existe só uma espécie de carbono. Então, o conjunto de todos os átomos, né, de carbono, ou seja, todos os átomos que possuem esses 6 prótons no núcleo, todas as espécies de carbono, é o elemento químico carbono, certo? Então, na natureza, são encontrados 92 tipos de elementos químicos diferentes. E hoje existem os elementos químicos artificiais. Aí já estão na casa aí das centenas já de elementos químicos, né? Juntando com os naturais, certo? Na representação, aqui, nós temos o seguinte, ó. X indica o elemento químico, tá? O símbolo dele, geralmente os elementos químicos, geralmente não, eles vêm por símbolos, tá? Cada elemento recebe um símbolo característico, alguns aí de palavras aí de origem do latim, do grego, e outros também da língua portuguesa mesmo, tá? Que são abreviações da língua, não necessariamente da língua portuguesa, mas que não remetem diretamente ao latim, ao grego, alguma coisa assim do tipo, tá? Como é o caso, por exemplo, até do carbono. O carbono, o símbolo do carbono é o C. C é o símbolo do carbono, tá? Esse valor que aparece aqui do lado, em cima do lado esquerdo do símbolo do elemento químico, é o número de massa, que nós vimos nas aulas anteriores, que o número de massa é o quê? É a quantidade de nêutrons que existe no núcleo somado com a quantidade de prótons. Nêutrons são outras partículas aqui, ó, que compõem o núcleo, que estão aí associadas aos prótons, que no caso os nêutrons eles não têm carga e os prótons têm carga positiva, não é isso? Estão aqui no núcleo. Ao redor do núcleo estão os elétrons, girando ao redor aqui na eletrosfera, né? Isso tudo a gente viu em aulas anteriores, tá? Vamos associando aí as ideias para a gente formar aqui um conceito, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Número de massa na parte de cima, aqui, nesse cantinho aqui esquerdo, inferior esquerdo, temos o número atômico do elemento, tá? Que, no caso aqui, para o carbono é 6, tá? O que quer dizer necessariamente que no núcleo do carbono existem 6 prótons, tá? 6 prótons. Aí o que vai fazer com que existam outros tipos de carbono são as outras espécies de carbono, porque aí vão surgir carbonos com número de massa diferente. Então o conjunto de todas essas espécies de carbono é que define um elemento químico carbono, tá? Vamos continuar aqui, agora vamos falar sobre isótopos, tá? Isótopos, isóbaros e isótonos. Bem, agora nós vamos entender o que são os isótopos, os isótonos e os isóbaros, tá?
Vamos começar aqui pelos isótopos, que são átomos isótopos. Átomos, eles são ditos isótopos quando possuem a mesma quantidade de prótons, tá? Ou seja, o mesmo número atômico. Digamos o seguinte, vamos colocar aqui um elemento químico, não vamos especificar esse elemento químico, vamos só colocar aqui de forma genérica. Vamos dizer que é o elemento X. O elemento X, ele tem número atômico aqui 7. E vamos dizer que o número de massa dele seja 9. Aí tem outra espécie desse átomo X, com o mesmo número atômico, mas com o número de massa 10. O que eu posso dizer em relação a esses dois átomos é que eles são isótopos, porque eles possuem o mesmo número atômico. Então, eles são isótopos, tá? O número de massa diverge, no entanto, o número atômico é o mesmo. Agora, para os isóbaros eles vão ter o mesmo número de massa. Então, o número atômico vai divergir aqui no caso. Digamos o seguinte, vamos tomar aqui um elemento Y, tá? Não me referindo a nenhum aí da tabela periódica, tá? Só para a gente colocar um exemplo aqui para a gente compreender o que é um átomo isóbaro. Então vamos lá, digamos que esse elemento Y ele tem número atômico 10 e o número de massa dele é 11. Aí eu tenho um elemento Z de número atômico 11 e número de massa 11. Esses dois átomos, um em relação ao outro, eu posso dizer que eles são isóbaros porque eles possuem o mesmo número de massa, tá? São isóbaros. E se dois átomos possuírem o mesmo quantidade de nêutrons, eles são ditos isótonos. Então vamos só lembrar como é que calcula a quantidade de nêutrons. A gente sabe, para calcular o número de massa é a quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons, não é isso? Então, o número de massa ele dá praticamente aí o que tem no núcleo, não é isso? O que tem no núcleo, né? Os nêutrons e os prótons. Então, para calcular a quantidade de nêutrons, levando em consideração isso aqui, vai ser o quê? A quantidade de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons, ou seja, a quantidade de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, né? Porque o número atômico ele é definido pela quantidade de prótons. Então, se subtrairmos o número de massa pelo número atômico e esses dois valores, desses dois átomos, forem iguais, então eu digo que esse átomo é isótopo, tá? Esse átomo é isótopo. Agora vamos entender o que define se um átomo ele é eletricamente neutro ou se ele vai ter algum tipo de carga, né? Se ele vai ser, aí vamos colocar aqui o íon. O que é um íon, tá? Vamos ver isso agora. Bem, os átomos em si, eles são eletricamente neutros. Mas o que quer dizer necessariamente ser eletricamente neutro? Ser eletricamente neutro significa dizer que a quantidade de prótons presentes no núcleo, né, como sabemos, vai ser igual à quantidade de elétrons que estão na eletrosfera, certo? Vamos olhar para essa figura aqui, ó. Eu observo que o núcleo desse átomo, ele tem, ó, 6 prótons aqui, ó, tá? Tem 6 prótons. E ao redor desse núcleo tem, ó, 6 elétrons. Aqui tem a configuração básica de um átomo, tá? E a carga dele é nula, não é isso? Então ele é eletricamente neutro. Mas em algumas situações ocorre o seguinte: a remoção ou a inserção de elétrons aqui nesse átomo. Então ele passa a assumir a configuração de um íon, tá? De um íon. O íon ele já possui carga elétrica. Essa carga ela vai poder ser ou positiva ou negativa, dependendo se vai ser retirado ou se vai ser inserido elétrons aí, tá? Então o que acontece? Se eu tiro um elétron, a única coisa que pode ser removido do átomo, entre aspas, tá? Assim,
para que ele ainda continue sendo do mesmo elemento, né? Porque se eu retirar um próton, ele passa a ser de outro elemento. Ou se eu colocar, ele passa também a ser de outro elemento, tá? O que eu posso retirar de um átomo para ele se tornar um íon e ele continuar sendo daquele elemento químico é só o elétron, não é isso? Então, ao retirar o elétron, tá? Eu tiro o elétron desse átomo, aí ele passa a ser um íon, porque a quantidade de elétrons fica inferior à quantidade de prótons. Então, se eu retiro elétrons, se a quantidade de elétrons é inferior a de prótons, significa dizer o quê? Como os prótons são as cargas positivas, os prótons são as cargas positivas, os elétrons são as negativas, significa dizer o seguinte: se eu tiro um elétron, eu fico com mais cargas positivas. Então a carga desse ânion ela é positiva e desse íon é positiva e ele passa a se chamar cátion, tá? Quando eu retiro elétrons, não é isso? Ele passa a se chamar cátion. O nome desse íon é cátion. Agora, do contrário, se eu inserir elétrons aqui e tornar esse átomo agora com carga, através da inserção desses elétrons, esse íon, né, que passa a se chamar íon agora, né, ele vai ser denominado um ânion, tá? O íon com carga negativa é denominado ânion, certo? E vamos lá, para que a gente possa compreender melhor essa parte, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do magnésio, tá? Mais na frente, quando estivermos trabalhando aí com a questão de fórmulas químicas, essas duas ideias vão casar para que a gente possa desenvolver essas fórmulas químicas, tá? Como sabemos, o átomo ele é eletricamente neutro. Por quê? Porque a quantidade de elétrons presente na eletrosfera ela é igual à quantidade de prótons do núcleo. Então, a resultante aí é nula, né? Então a carga aqui é zero, né? Agora, em determinadas situações pode ocorrer o seguinte: de se retirar ou se inserir elétrons aqui nesse átomo. Então, quando isso acontece, ele passa a se chamar íon, tá? Porque ele adquire uma carga e o íon tem carga. Essa carga ela pode ser ou positiva ou negativa, dependendo aí se você está inserindo elétrons nesse átomo eletricamente neutro ou se você já está retirando elétrons dele. Porque, na prática, levando em consideração que você quer que permaneça um átomo do mesmo elemento, o que você retira ou coloca são sempre elétrons. Porque se você retira um próton do núcleo, o que vai acontecer? Ele passa a ser um átomo de outro elemento químico, não é mais esse elemento de estudo, não é isso? Então vamos lá. Aqui, vamos admitir o seguinte, ó, eu tenho esse átomo, ele tem 6 prótons aqui no núcleo e tenho 6 elétrons aqui girando ao redor, na eletrosfera. Então é um átomo eletricamente neutro. O que ocorre? Eu vou tirar um elétron aqui desse átomo. O fato de se tirar um elétron do átomo, o que ocorre? A quantidade de prótons, que são as cargas positivas, né, que ficam lá no núcleo, vão ser superiores à quantidade de elétrons que estão girando ao redor. Se eu tirei um, vai ficar só 5 agora, 5 elétrons. Né? E, no entanto, lá no núcleo tem 6 prótons. Então, significa dizer o quê? Que a carga, a resultante, aí, se for olhar o valor, o sinal da carga vai ser positivo, porque eu vou ter mais cargas positivas do que negativas. Então, quando existe esse desbalanceamento aí em relação à quantidade de prótons e de elétrons, forma-se um íon, e o íon desse tipo, em que a quantidade de cargas positivas é superior a de negativas, é chamado de cátion. O contrário, se eu inserir uma carga de sinal negativo aqui, no caso o elétron, né? Se eu inserir um elétron aí nesse átomo, o que acontece? A quantidade de elétrons vai ficar superior a de prótons. Então eu vou ter um íon denominado ânion, né? Vai receber o nome de ânion. Para ficar melhor compreendido isso aqui, vamos voltar um pouquinho lá na aula anterior que a gente falou de distribuição eletrônica, tá? Porque tem duas coisas que vão conversar aí quando tivermos que fazer as fórmulas químicas nas próximas aulas, tá? Essa questão aqui do entendimento do que é um cátion e um ânion e da distribuição eletrônica
por camadas, lá, aquela distribuição lá de Bohr. Tá? Em outras aulas não, vamos ver a de Linus Pauling, e no momento agora vamos ver somente a de Bohr, que é o suficiente aí para a gente poder trabalhar com os elementos representativos, que nós vamos ver em outras aulas aí, não se preocupe com isso agora, tá? Então temos aqui o magnésio, vamos lá, vamos pegar esse primeiro elemento químico, o magnésio, mas antes de fazer a distribuição dele, vamos novamente olhar aqui como é que funciona a distribuição por camada de Bohr, tá? Então temos aqui, ó, a gente sabe que de acordo com o modelo de Bohr, né, a contribuição de Bohr para o modelo de Rutherford, os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo em camadas. Cada camada tem uma quantidade determinada de energia, não é isso? E essas camadas, elas possuem a quantidade máxima de elétrons. A camada K tem 2, a camada L8, a M18, a N32, a O32, a P18, a Q8, tá? São a quantidade de cada camada. Então o que ocorre aqui, ó, para o magnésio, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos ter a camada K, L e M. Para a camada K, eu tenho aqui no máximo 2 elétrons, ó, 2. Para a camada L, eu posso colocar no máximo 8. Então já tenho 2 e 8, 10. Para formar os 12 aqui, né, que compõem aqui o número atômico, ainda me restam colocar 2 aqui para a última. Aí o que ocorre? Nós vamos ver mais na frente que esses 2 elétrons vão ser doados durante a ligação química, tá? Durante a ligação química, quando estivermos estudando ligação química. Porque aí vão ficar 8 elétrons na última camada, esses 2 vão ser doados. O que acontece quando ele doar esses 2 elétrons? Eu vou formar um cátion magnésio. Porque o que acontece? Ele vai doar 2 elétrons, significa dizer o quê? Que eu vou ter mais prótons do que elétrons. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, então eu sou um cátion, não é isso? Então esse aqui vai ser o cátion 2+, ele está doando 2 elétrons, tá? 2 elétrons para poder fazer a ligação química. Nós vamos estudar nas próximas aulas, não hoje, tá? Hoje é necessário que você tenha somente a compreensão do que é um íon, do que é um íon cátion, do que é um íon ânion, e dessa distribuição eletrônica, como é que ela é realizada. A gente vai fazer muito isso aí nas próximas aulas, tá? Beleza, depois estamos chegando no final de mais uma aula. Espero realmente que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito disso. Vai ser bastante importante, tá? Eu aguardo vocês na próxima. Valeu, galera. Tchau.